Queridos irmãos e irmãs e companheiros de jornada, esses tempos difíceis como esses que nós atravessamos podem também tornar difícil manter uma prática de oração, exatamente quando ela nos é mais necessária. Sofrimento, a enfermidades, a ansiedade, as necessidades materiais, as incertezas, tudo isso pode nos levar a uma paralisia nas nossas orações, ou mesmo a fazer com que elas se tornem confusas, contaminadas por nossos sentimentos e nossas dúvidas. É, pois, assim, muito conveniente que nos voltemos à lição máxima de Jesus sobre a oração, para que possamos colocar diante de Deus nossos pedidos e súplicas e as nossas necessidades de uma maneira que nos possibilite receber o seu consolo, o seu conforto integralmente. E assim que nessa nossa série de reflexões sobre o Sermão do Monte na pandemia, queria propor aos irmãos uma meditação sobre a oração que o Senhor nos ensinou sobre o Pai Nosso. Vamos ler aqui juntos, se vocês puderem acompanhar. Jesus disse: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queria, da minha parte, destacar 6 aspectos desse ensino de Jesus que tem me chamado a atenção ao longo dos anos e também nesses dias. O primeiro é que trata-se de uma oração filial. Ao longo de todo o sermão, o Senhor nos ensina sobre nossa condição de filhos do nosso Pai que está nos céus. Sermos filhos do Pai define a essência do nosso ser, do nosso caráter e também das nossas atitudes, das nossas palavras. Também deve nos levar a uma vida de confiança e sem ansiedades. No momento de orarmos, devemos lembrar que não oramos como oram os gentios que não reconhecem a Deus como Pai, que não tem Deus como Pai. Mas oramos ao Pai nosso, que nos ama, acolhe, supre e conhece todas as nossas necessidades antes mesmo que possamos expressá-las diante dele. Depois, o segundo aspecto é o de que, além de ser uma oração filial, ela é também uma oração familiar, comunitária. Mesmo quando estamos sozinhos, em secreto diante do Pai, ele nos recebe como filhos de uma grande família, como membros de um corpo, como partes da comunidade do seu povo, que é a igreja. Jesus nos ensina a orarmos e pedirmos inclusivamente, coletivamente, no plural. Em tudo incluímos e somos incluídos. Não estamos sozinhos em nossas lutas, necessidades e provações. Assim como também repartimos com muitos as nossas vitórias, bênçãos e alegrias. Quando oramos ao Pai Nosso, Jesus também está incluído e participa da nossa oração, orando conosco e intercedendo, pois Ele é o nosso irmão, filho do mesmo Pai, o unigênito de Deus. O terceiro, o Pai Nosso, é essencialmente uma oração do reino dos céus, do reino de Deus. Exaltamos de princípio a Deus e sua santidade e nos sujeitamos ao seu reino e à sua vontade. Reconhecemos seu senhorio e expressamos nosso compromisso de viver seu propósito. Assim, entendemos que toda oração deve nascer do Deus Santo e Eterno, naquele que é a nossa origem, o nosso destino, o princípio e o fim, de onde viemos e para onde vamos. Ao orarmos dessa maneira, abrimos o nosso ser e a nossa vida para a eternidade e a realidade celestial se tornarem
nossa experiência de cada dia, na nossa jornada terrena. Mencionamos em quarto que o Pai Nosso é também uma oração de simplicidade. Quando estamos diante do Senhor Altíssimo, nosso Pai, que conhece todas as nossas necessidades, carências, circunstâncias, debilidades, quando consideramos seu reino e vontade, eternos e santos, quando somos revestidos pela suficiência da sua presença, a nossa alma se despe de suas fantasias, medos e extravagâncias, e nosso coração percebe, afinal, que poucas coisas são necessárias. Na verdade, uma só, como disse o Senhor em outra oportunidade. Assim, nós pedimos pão e perdão, porque são essenciais para a nossa subsistência física e espiritual, e não podemos provermos a nós mesmos disso. Pedimos socorro nas tentações, porque somos débeis em nossas virtudes e forças para enfrentarmos as provações. Pedimos livramento do mal, porque dependemos da intervenção e do poder de Deus para sermos salvos do pecado, da maldade, do mundo e do inimigo da nossa alma. Em quinto lugar, quero destacar que essa também é uma oração de dependência. Jesus nos ensina a pedirmos o necessário para cada dia. Não devemos colocar nossa segurança no depósito e acúmulo de bens e de recursos, mas sim no suprimento diário do nosso Pai. É a cada dia, momento após momento, que o Senhor sustenta toda a criação com sua vida e poder, e também a nós, nos comunicando seu Espírito e nos vivificando. Jesus disse que não devemos nos inquietar inutilmente com o dia de amanhã. Olhamos para o futuro com a fé e a esperança geradas no nosso coração pela nossa experiência cotidiana com a suficiência de Deus no tempo presente. Finalmente, um sexto aspecto é que o Pai Nosso é uma oração de proclamação e de esperança. Aqui, ao final, voltamos ao início e contemplamos Deus em seu reino, poder e glória eternos, dos quais somos chamados a participar com todos os santos e todos os seres celestiais que o adoram continuamente. Esse sentido, valores e significados espirituais que dão realidade a cada momento do nosso dia e a cada fase da nossa vida. Irmãos, como podemos nos beneficiar desse ensino de Jesus sobre a oração? Penso que pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, como tema de meditação. Devemos considerar e meditar em cada uma das declarações da oração que o Senhor nos ensinou, o contexto, o significado, a maravilha e a profundidade desse ensino. Vamos lembrar, irmãos, que meditar não é apenas buscar o significado das palavras e coisas, mas nos unirmos de coração com sua verdade e essência. Não apenas conhecer a verdade, mas principalmente amar a verdade. Porque na verdade encontramos a pessoa que é a verdade. Segundo, podemos usar essa oração como uma oração do coração e recitá-la frequentemente ao longo do dia, especialmente quando nos faltarem palavras adequadas e quando necessitarmos sossegar a alma com a certeza de que temos um Pai que nos sustenta o tempo todo. E terceiro, usá-la como modelo e preenchê-la com a nossa vida, com a nossa adoração e louvor, com nossos pedidos e súplicas, com nossa confissão e arrependimento, com nossa intercessão em favor das pessoas, com nosso compromisso cotidiano com o seu reino e com sua vontade, com nossa proclamação de fé e de esperança. Irmãos, irmãs, queridos companheiros de jornada, que a suficiente graça de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, hoje e para sempre.